Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos estes momentos juntos. Não é, Iane? Exatamente. Estou muito feliz de estar aqui também. Então, hoje o título da nossa pauta é Às vezes precisamos ser marcados. Nós vamos falar de marcas. Vamos começar falando daquelas marcas visíveis, né? Você tem alguma marca que lembre alguma coisa? Marca em você em algum lugar, ou uma queda, ou... Fora a marca de vacina, porque tem uma marca de vacina que é necessária, né? Aham. Aquela que a gente toma no braço. Verdade, é né? verdade. Além dessa, tem uma marca, tem a marca das minhas cicatrizes das cesáreas, né? É. Eu tive 3 cesáreas. Eu tive então duas, eu também tenho as duas marcas. cicatrizes. Aham. Tem uma marca também que caí da bicicleta e tive que levar 3 pontos. Essa o cabelo cobriu, né? Mas a gente tem algumas marcas e ao percebê-las, olhar para elas, a gente lembra o porquê. Lembro. A que diferença isso fez, né? E nós falamos muito da nossa vida espiritual e a gente tem que pensar nas marcas que talvez esse toque espiritual tenha deixado. Você nasceu num berço evangélico? Não. Nem eu. Então, tem algum momento na tua trajetória que você diz, eu não vou esquecer desse momento, esse momento me marcou? Tem isso? Tem alguns testemunhos, né, na nossa caminhada, assim. Eu vejo através de tempos que eu vivi junto com meu marido, ainda quando nós não tínhamos filhos, em países diferentes que nós moramos, né, pelo trabalho do meu marido, que foram marcas mesmo espirituais na nossa caminhada com o Senhor. Sabe, se a gente começou a andar, né, com Jesus, mesmo que seja por pouco tempo, certamente a gente precisa ter alguma marca. Mas não é única, e nem uma ou duas. Eu acho que ao longo dessa caminhada, mesmo com muitos anos, a gente continua tendo desejos de ser tocado, de ser marcada. Sim. A expectativa que a gente vai a um culto, por exemplo. Você tem aquele dia, a gente vai celebrar um culto, vai ofertar um culto ao Senhor, mas você quer sair de lá tocada, né? Esse é o anseio do nosso coração, né? Sim, exatamente. Marcada, né? Por aquele tempo, por aquele momento. E às vezes acontece, às vezes foi durante o louvor, sabe? Aquilo fez que você não enxergasse mais ninguém e tal, ou pode ser a palavra, mas eu acho que é o anseio de todo cristão sair do culto diferente do que entrou, tá? Diferente do que entrou, é sempre uma possibilidade, né? Gálatas 6:17, Paulo diz assim: sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Trago em meu corpo as marcas de Jesus. Uau! Daí já não é só uma marca física, Exatamente. né? São as marcas, né? A gente vê que durante a nossa caminhada cristã, da nossa caminhada com o Senhor, marcas, às vezes até mesmo de renúncias feitas, né? Sim. Marcas que marcam um novo ciclo na nossa vida, né? Situações que nos trazem à memória, momentos, decisões que nós tomamos em obediência àquilo que o Senhor nos tem chamado. Sabe, queridos, algumas marcas, por exemplo, Paulo trazia algumas marcas que remetiam a Cristo a servir. Algumas eram físicas mesmo, porque eu acho que algumas chibatadas, alguns chicotes, né, que deixaram marca, já pensou, isso foi por amor, né? É uma coisa, a gente não consegue, né? Pensar, imaginar, dimensionar, Exato. né? Mas nós temos marcas também, sabe? E como a Iane disse, etapas da nossa vida, fechamento de ciclos nos marcam, começo de outros ciclos, tragédias, né? Tem famílias marcadas por tragédias, mas marcas de alegria, mas tem algumas marcas também que estão lá no fundo da nossa alma
E diferente das cicatrizes que hoje podem ser apagadas, hoje eu acho que se pode apagar até cicatriz de cesareira, não pode não? Eu acho que pode. Né? Deve ter. Tem técnica para apagar tatuagem, essas coisas, né? Eu acho que algumas cicatrizes podem hoje ser tiradas. Agora, eu acho que as marcas, mesmo aquelas profundas da alma e tudo mais, a gente precisa ir até o Senhor Jesus, né? Exatamente. E algumas delas, né, servem até essas marcas da alma mesmo. Eu creio que algumas delas, na verdade, é até bom a gente continuar, né? Eu creio que Deus não vai retirar tudo, não vai retirar tudo da nossa memória, vai deixar ali para que a gente sempre se lembre, né? Que a gente sempre se lembre por onde nós passamos e como o Senhor, a mão do Senhor sempre esteve. O Senhor talvez permita que elas não doam, né? São algumas marcas, são só marcas, não doem mais. É que quando uma lembrança ainda está te machucando muito, doendo muito, paralisando você, ela vai precisar ser tratada. Exato. É porque a ferida não cicatrizou ainda, né? Não cicatrizou. Muitas pessoas, na Bíblia a gente vai ver algumas marcas, algumas feitas pelo próprio Senhor. Caim, por exemplo, foi marcado por Deus. Eu vou ler o trecho para você. Em Gênesis 14:15 está escrito assim: o Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matará Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Uau, uma marca feita por Deus, né? Outros personagens tinham algumas marcas. Sansão tinha que levar como marca o cabelo longo, que ele não deveria cortar nunca para lembrar quem ele era, né? E que a força dele, né, vinha do Senhor. Que vinha do Senhor e tudo mais. Então, tem uma porção deles que tem marca, e hoje a gente vai pegar um dos mais conhecidos, talvez, né, que foi marcado pelo Senhor, e a gente quer compartilhar isso com você. Está lá em Gênesis 32, a partir do 24, que diz assim: porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Você gosta de Jacó? Muito. Que interessante, eu gosto muito, né? Exatamente, né? A gente vê que ele tinha uma personalidade assim, né, de buscar mesmo aquilo que ele queria. Talvez ele começou de uma forma equivocada, né? Sim. Mas a gente vê essa busca dele. E eu gosto de pensar porque ele é um homem absolutamente comum. Ele é diferente daqueles heróis como Sansão, que nasceu com uma marca de uma força extraordinária. Esse, além de comum, ele ainda tinha umas coisas bem ruinzinhas, né? Era manipulador, enganador, né? E a gente vai saber que na época deste trecho que eu li para você, ele estava saindo da casa do sogro, estava saindo da casa de Labão depois de ter morado lá muitos anos, trabalhado para ele, uns 20 anos, trabalhado por ele. Ele era um enganador, foi enganado por outro também, tem essas coisas, né? Tem as leis né? Então, ele era um homem bastante comum e tinha, mas como você disse, era um escolhido de Deus dentro do ventre, né? Exatamente. Deus não escolhe só os perfeitos, né? Pelo contrário, né? Você vê que Jacó vai... Não, pelo contrário, né? O único perfeito foi o nosso Senhor. Então, nesse contexto que eu estou lendo para você, ele estava voltando depois de 20 anos trabalhando para o tio e estava com muito medo do que poderia acontecer com ele ou com a família dele, né? Por conta que o irmão tinha dito que ia matá-lo. Eu vou lembrar você com o próprio texto. Gênesis 32, a partir do 3, diz assim: então Jacó enviou mensageiros à sua frente, a seu irmão Esaú, a terra de Seir, o território de Edom, e ordenou-lhes: falarei ao meu senhor Esaú desse modo: assim diz Jacó, teu servo, morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar a isso ao meu senhor para achar favor aos teus olhos.
Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro do teu irmão Esaú, que na verdade ele está vindo para encontrar você, acompanhado de 400 homens. Jacó teve muito medo, ficou aflito, dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as suas ovelhas, os bois e os camelos, pois ele dizia: se Esaú vier a um grupo e feri-lo de morte, o outro escapará. E Jacó orou: Senhor Deus do meu pai Abrão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Não sou digno da menor de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade com que tenho usado para o teu servo, porque passei esse Jordão apenas com o meu cajado e agora volto em 2 grupos. Peço-te que me livres da mão do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e a mãe dos meus filhos, pois tu mesmo dissestes: certamente eu te farei bem a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se pode contar. É um texto longo, mas é belíssimo, gente. É muito lindo. É muito lindo, porque nós vamos ver e nós vamos nos apoiar nele para entender o que a gente precisa fazer quando a gente está em absoluto desespero. O que ele podia fazer? Que tipo de oração foi essa? De que maneira ele se dirigiu a Deus, não é, Yane? Eu acho muito interessante a oração dele, né? Esse texto bíblico, porque vem nos ensinar a orar e a clamar a Deus, né? Porque diante disso ele toma as próprias palavras do Senhor. Sim. Então ele declara a própria palavra do Senhor, aquilo que Deus tinha dito para ele, porque Deus falou: pode voltar, né? Então ele se prepara e quando ele ora a palavra de Deus. E isso é algo que nós precisamos fazer também, que é orar a palavra de Deus, né? Então isso é maravilhoso. E ele traz e ele coloca diante do Senhor as palavras que o Senhor mesmo já tinha entregue para ele. Diante do medo que ele estava, claro, né? Ele conseguia descansar e pacificar o seu coração em cima da fidelidade de Deus. Sabe por quê, queridos? Não que Deus tenha memória curta ou não vá, mas naquele momento ele estava fazendo exatamente isso. O medo está aqui, na minha humanidade, mas eu tenho promessa tua, que é o Todo-Poderoso. O Senhor prometeu que ia me fazer o bem, né? Como a gente precisa lembrar das promessas que a gente tem, daquilo que Deus nos prometeu, ou das próprias promessas, às vezes, que tomamos posse enquanto lemos a palavra, né? Sim, exatamente. E essa declaração para o próprio Deus das palavras dele, isso é uma oração bíblica, né? Oração aquilo bíblica. Que o Senhor quer que a gente faça. É o que as mesmo. pessoas, às vezes, perguntam pra gente assim: como é que eu posso orar a palavra, né? Não tem assim. E algumas pessoas até dizem pra gente assim: e eu que não tenho promessa nenhuma. Gente, o que é que você faz com um livro desse na sua casa? Cheio de promessas. Cheio de promessas. Orar os salmos, né? É um ótimo exercício para a gente fazer e para a gente disciplinar, para a gente aprender. Sabe? E de pensar, sabe? Quando a gente não tem controle de alguma coisa, era o caso de Jacó. Acabou. 400 homens. Ele não sabia o que tinha acontecido com o irmão nesses anos todos. O que ele tinha era, o visível era: tá vindo até mim com 400 homens e um dia lá no passado jurou que ia me matar, né? Só podia ficar com medo. Então faz essa oração belíssima. Nós estamos falando de ser marcados. A gente usou esse primeiro bloco para contar todas essas histórias. Você fica aí, a gente volta já para falar de marcas. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Nós estamos de volta.
nós falamos que às vezes nós precisamos ser marcados por Deus. Por quê? Sabe, porque às vezes nós temos muito conhecimento de quem é Deus. Nós temos conhecimento de quem Ele é, do que Ele pode fazer e tudo mais, mas não temos uma experiência disso, não temos uma vivência disso. E nós estamos falando de Jacó. Jacó foi escolhido desde o ventre, apesar da família dele ser meio disfuncional, como a gente conhece, mas ele servia a Deus, conhecia a Deus, e chega uma hora, tá? Um momento que eu acabei de ler para você, que ele está numa situação que ele tinha que ir além, né? Que Deus tinha que atuar na vida dele para comprovar aquilo que ele cria. Sim. Né? E o que acontece? Às vezes, queridos, numa situação dramática como essa, muito mais do que aquilo que a gente sabe sobre Deus, a gente quer senti-lo, quer vê-lo, ansiar por essa presença manifesta de Deus. Não é isso que acontece? Exatamente. É muito interessante isso, porque muitas vezes nós conhecemos Deus só de ouvir falar, né? E o conhecimento bíblico de Deus é justamente um conhecimento que não é informativo, mas é um conhecimento relacional. Então é através da relação com o Senhor que a gente vai conhecê-lo mais, né? E muitas vezes nós buscamos, além desse conhecimento que nós temos de Deus, através da revelação da palavra, mas esse conhecimento relacional a partir de um sentir mesmo, das nossas emoções, do nosso, né? Dos nossos sentidos, né? E Jacó, naquela hora, ele queria uma bênção. Ele precisava de uma bênção. Ele estava com medo, sabia que o pior podia acontecer, e ele entendia o valor de uma bênção. Ele entendia tanto que um dia ele roubou uma bênção, né? Ele fez até o que não era bom, que não era certo, que era roubar, né? Ele havia recebido uma bênção terrena de um pai. Agora, existia uma perspectiva de uma bênção espiritual. Não tem coisas no naturais que a gente também chama de bênção? Né? Tem. Algumas coisas assim que a gente não imagina que nos acontecem no natural. Claro. E nós sentimos isso, é bênção. Isso é uma bênção de Deus. Às vezes algo até que a gente não está esperando e acontece, né? E a gente né? Que não depende, né? Agora, então, e nós sempre pedimos bênção de Deus, tá? Na maior parte das vezes, a gente pede o que a gente está querendo, né? E, de fato, às vezes a gente precisa de alguma coisa, né? E pede, e às vezes você incorre no erro na tua oração, porque nós estamos chamando a atenção de como Jacó fez a coisa certa aqui, né? Eu me lembro de uma mulher que pedia para que o marido fosse abençoado. Ela sempre pedia uma bênção sobre o marido, né? Eu até já devo ter contado isso aqui. E era tanta insistência, abençoa meu marido, e ela só abençoa meu marido. Eu quis saber que tipo de, né? Porque às vezes você precisa ser, né? Como o Jacó fez aqui, você precisa orar para lá, fazer alguma coisa. Por que teu marido precisa tanto, você quer que abençoe tanto meu marido? E ela diz, porque ele está me traindo. Olha se a gente vai orar por abençoa esse traidor. Essa é uma maneira certa de se orar. Então, a palavra diz que a gente não sabe orar como convém, né? Que nós não sabemos orar como convém, porque nós buscamos o nosso próprio deleite do nosso coração, né? Eu creio que uma oração que agrada a Deus é uma oração que está alinhada à sua vontade, né? E diante de uma situação assim, como essa que você trouxe aqui, eu creio que uma oração de que o Senhor encontre esse coração. De bênção não podia ser, tinha que ser. Que o Senhor possa encontrar, né, esse coração e arrancar esse coração. Tratar, fazer qualquer coisa, né? Sim. Tá? Mas nós estamos falando de marca, e Jacó teve a oportunidade de ter um encontro com Deus em duas situações. Ele teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque, né, e um encontro com Deus em Peniel. Jaboque antecedeu Peniel, né? Foi quando ele recebeu as promessas, né? Essa bênção. Essas bênçãos, né? E aí, quando a gente tem um encontro com Deus, quando você percebe a presença de Deus, o que é que você vai fazer? O que Jacó fez? Agarrou. Agarrou, falou, eu não vou deixar você sair daqui sem me abençoar. Sim. E ele luta, né, com aquele anjo, e é interessante porque isso demonstra também
a vida dele até então. Né, a vida toda dele, talvez ele estivesse justamente lutando contra isso, querendo fazer as coisas à sua maneira, na sua força. Por isso que ele toma, né, o direito de primogenitura do irmão, a sua força, a sua maneira. Ele tem as suas esposas, né, com Labão, a forma de lidar, talvez sempre foi através dele mesmo. E nesse encontro o Senhor o marca para dizer, agora eu estou à frente. Sabe, não é do teu jeito. Jacó não vai ser do seu jeito, né? Sabe, queridos, eu vou ler mais um pedacinho para a gente comentar, porque vale a pena. Gênesis 32, eu ainda estou no 26. Disse o homem, deixa-me ir, porque o dia vem rompendo. Porém Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. E ele perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então ele disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, peço-te que digas o teu nome. O homem respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Agora, essa bênção foi completamente diferente da bênção que ele recebeu do pai. Naquela outra bênção foi colocada a mão sobre a cabeça dele e ele foi abençoado, né? Agora ele está perguntando, como é teu nome? Quando a pessoa pergunta como é teu nome, né, nós estamos entendendo aqui na Bíblia o entendimento que não é, eu me chamo Mirtes, eu me chamo Iane. Eu tenho que dizer quem eu sou. Quem você é, Jacó? É hora de se confessar, né? Nossa, é muito interessante, né, isso, porque quando a gente se lembra da história de Jacó e a gente vê o passo a passo dele, 20 anos antes disso, ele estava recebendo essa bênção do pai, que era a bênção patriarcal, era a bênção da aliança, que passava de pai para filho. Então é muito maravilhoso, porque no final da vida do seu pai, né, que ele passa ali, que Isaac passa a bênção, quando ele vai passar a bênção para Jacó, ele pergunta para ele, quem é você? E ele diz, eu sou Esaú. Né? Então ele troca o nome dele. Recebeu uma bênção com outro nome. Exatamente. Muito significativo. E aí, depois de 20 anos, o que o anjo, né? O anjo ali que traz justamente a ideia ali pra gente do próprio Deus, né? Aí ele faz essa pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou Jacó. Ele não precisava mentir mais. Exato. Agora ele sabia quem ele era. Anteriormente ele tinha enganado o pai. Enganado, né? Se disfarçado e tudo mais. Ele ia pedir uma bênção para o pai, conseguiu enganar o pai. Não se consegue enganar Deus. Mas Deus pergunta, você sabe exatamente agora quem você é e que tipo de bênção você precisa? Exato. Né? Porque a bênção que ele precisava era aquela que Deus já tinha prometido. A de primogenitura era de Esaú. Se Deus quisesse dar a bênção de primogenitura a Jacó, ele teria nascido primeiro. Seria. A bênção de Jacó era muito maior. E eu acho lindo quando ele fala, eu passei esse vale aqui com um cajadinho na mão. Olha como eu estou voltando. Né? Com 2 bandos. Tinha esposas, filhos, gados. Essa era uma bênção prometida. Né? Então, mas só que eu estava falando de marcas. Toda essa história na vida de Jacó, essa luta, você colocou tão bem, Helena, a gente sabe que ele foi um lutador a vida inteira no braço. Quando a gente tem no braço, ele diz assim, não, vai ter uma marca para você saber que não precisa mais fazer isso, né? Exato. Porque a Bíblia vai dizer, eu vou ler para você, a partir do verso 30 diz assim, por isso Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, dizendo, eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Ele ficou com uma marca visível, né? Que sempre o fazia lembrar, né? Desse encontro. Desse encontro com Deus. Esse foi o meu verdadeiro encontro com Deus. Aí ele vai até Esaú mancando. Aí ele vai realmente entender o que havia feito. Eu vou só parafrasear para não ler você. Hoje eu realmente botei muita Bíblia para você. Eu quero que você
vá lá e leia tudo isso em Gênesis, vale a pena, né? Vale. Mas ele repartiu do jeito que ele tinha, repartiu as mulheres dele pro lado, tudo. Ele chega, ele se inclina na frente do irmão 7 vezes, né? Vai ao encontro dele, se inclina 7 vezes. E o que acontece? Um irmão que quando saiu há 20 anos atrás tinha dito: o dia que eu te encontrar, eu vou te matar. O que acontece, Yane? Pois é. O que acontece é a gente ver o poder do Espírito Santo, né, de restauração desse coração, porque já está um coração completamente quebrantado, né, com o perdão que a gente vê nesse encontro dos dois. Não era mais o mesmo Jacó enganador que estava diante de Esaú. E Esaú também não era mais aquele ameaçador que diz: eu vou te matar de qualquer jeito. Porque ele abraça o irmão, né? É isso que a Bíblia diz, que ele sempre tinha dito que ia matá-lo, e naquela hora ele abraça, né? E o Jacó que se inclinou 7 vezes diante do irmão, não era o mesmo, né? Ele tinha crescido e ele tinha sido marcado por Deus. Nós estamos falando de marcas que Deus tem que deixar na nossa vida, que sejam visíveis para outros. O que as pessoas veem hoje na Yane ou em mim? Pessoas que nos conheceram, já que nós não nascemos em berço evangélico, né? Que nos conheceram antes. Tem que ter marca, né? Exatamente. Porque se a vida continua igual, né? Aí é um sinal de que parece que o encontro não aconteceu. Sabe, queridos, e a gente precisa sempre sondar. E diante de Deus, eu estava tentando colocar nessa conversa de marcas, até no nosso serviço para Deus também, né? Até no nosso ministério, no nosso serviço, as nossas motivações e marcas que eles deixam. Porque às vezes a gente tem marcas tão boas, né? É um ministério, eu lido com tanto, tem números, tem tantas coisas. Isso será que é tão significativo quanto outras coisas? Outras marcas? Eu creio que a maior marca, né, que o Senhor faz em nós é justamente a marca do encontro na obediência. E muitas vezes aos nossos olhos carnais e naturais, a gente acha que resultado de um sucesso são números, é quantitativo. Mas não é, né? O resultado do sucesso, biblicamente falando, é a obediência, né? E as duas coisas podem acontecer. Eu acho assim que nós vamos ver um Jacó próspero como nenhum homem. No entanto, eu acho que inclinar 7 vezes é uma demonstração de humildade suficiente para saber que tinha mudança, né? Exatamente. Isso aí já é resultado da marca, né? Da marca, né? A gente precisa, às vezes, se deixar marcar, sabe? Se deixar marcar, tomar atitudes na nossa vida, sabe? Ir diante de Deus, lembrá-lo. Tantas lições a gente pode tirar disso, né? Mas principalmente se a gente está em dificuldade, porque aqui no caso a dificuldade era grande, lembrar a Deus das promessas que Ele teve, do propósito pelo qual nós fomos criados, né? Exatamente. Era isso hoje, não era? Era isso que a gente tinha para você. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.